O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram a mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isto para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui na Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, nossa mãe, a rainha da Amazônia. Também quero dar as boas-vindas a você que nos acompanha através da TV Nazaré e também através da rádio web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal www.basilicadenazaré.com.br. E também, neste endereço eletrônico, você pode fazer a sua inscrição para ser também um colaborador da nossa Adenasa, a Associação dos Devotos de Nazaré. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo na era da tecnologia, onde as informações são processadas a uma velocidade incomensurável. E muitas pessoas estão transformando a sua vida neste tempo tecnológico, onde as pessoas não mais têm tempo para si mesmo ou tempo para as outras pessoas. As pessoas estão agindo ou estão querendo agir a uma velocidade em que as máquinas vão se desenvolvendo. E muitas pessoas querem que Deus também haja em sua vida com a mesma velocidade. Aqui nós precisamos entender a diferença entre o Cronos e o Kairos, que são duas palavras gregas. O Cronos, daí que vem a palavra cronômetro, né? Marcador de tempo. O Cronos é aquele que marca o tempo material. E o tempo material nós sabemos que ele pode adiantar-se ou pode atrasar-se. E já o tempo espiritual, que é o Kairos, o tempo de Deus, ele jamais se atrasa,
Pelo contrário, ele acontece no momento exato. Quando nós lemos o Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1 a 8, encontramos um belíssimo ensinamento sobre o tempo, onde o autor sapiencial vai nos dizer: há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para plantar, há tempo para colher. Portanto, aquilo que você busca para a sua vida, ou você está buscando para alguém que você ama muito e que pediu as suas orações, pode ter certeza que vai acontecer no tempo exato, porém no tempo de Deus, porque o tempo de Deus, ele é justo. O tempo de Deus é marcado pela justiça e pela misericórdia. Estas duas palavras, justiça e misericórdia, é que une as duas leituras que nós acabamos de ouvir hoje. Daniel, o significado deste nome é justiça de Deus. Vimos no texto de hoje que uma mulher, Susana, e o significado deste nome Susana é lírio, ou seja, pura, formosa. Susana que é julgada e condenada injustamente pelos mestres da lei daquela época, ou seja, pessoas que se colocavam acima do bem e do mal, pessoas que se achavam que estavam por cima, ou seja, que não cometiam nenhum tipo de erro. E eis que Deus vem ao encontro desta mulher, através do profeta Daniel, que na época era um jovem. Então Deus vai fazer justiça e vai libertar esta mulher desta acusação injusta que ela estava sofrendo, sendo acometida naquele momento. Nós também, assim como Susana, quando somos acusados injustamente ou sofremos calúnias, difamações, se você tem a consciência tranquila, se você não deve nada, pode ter certeza que nenhum mal vai cair sobre você. Susana era uma mulher temente a Deus, era uma mulher que acreditava em Deus, por isso que Deus vai atender às suas preces. Nós também, quando procuramos ser justos, ser tementes a Deus, pode ter certeza que as nossas preces também são atendidas, mas atendidas no tempo de Deus, na hora certa. E já o Santo Evangelho, que vai na mesma direção da primeira leitura, vai falar sobre a misericórdia de Deus. Santo Agostinho, que é um santo do século V, ele vai mostrar um estudo sobre este texto, mostrando de um lado a miserável, a pecadora adúltera, e de outro lado a misericórdia na pessoa de Jesus. Jesus que se depara com esta mulher que também ia ser julgada e condenada injustamente, justamente por causa da lei mosaica, da lei antiga, e este legalismo que os mestres da lei, os fariseus seguiam, eles iam utilizar isto para prejudicar alguém indefeso. Pessoas que eram observantes da lei, mas observantes de uma forma hipócrita, observantes de uma forma exterior, porque na realidade eles não viviam aquilo que eles observavam, então atribuía aos outros esta vivência. E aquele que não podia viver, principalmente o mais fraco, então este era acusado e muitas das vezes assassinado por causa disso. E aqui entra Jesus, Jesus que é questionado o que fazer diante dessa situação. Jesus mostrando a misericórdia, mostrando o amor do Pai, ele vai fazer sabiamente o julgamento, dizendo: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E o texto fala que foi saindo um, a começar pelos mais velhos. Ou seja, foi saindo um, a começar por aqueles que tinham mais tempo de vida, ou seja, mais experiência, a consciência mais pesada. Até que fica Jesus
com a mulher e vai dizer: mulher, eu também não te acuso, vai e não peques mais. Aqui São João dá um grande ensinamento para nós, nos mostra que Deus, Ele julga o pecado, mas não o pecador. Como nós lemos no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 13, Deus quer a misericórdia e não o sacrifício. Assim Deus também age com cada um de nós. E falando um pouquinho sobre o salmo que nós ouvimos, o Salmo do Bom Pastor, o Salmo 22, tem uma pequena historinha que diz assim: uma vez um pregador muito famoso, jovem, foi chamado para pregar em uma cidade para 2.000 pessoas. E chegando lá, subiu ao palco e começou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ao final da pregação, todo mundo aplaudiram e fizeram muita festa com esse jovem pregador. Quando ele terminou a sua pregação, aquela multidão ficou sendo animada por bandas de músicas, e o jovem pregador, chegando a uma sala ao lado do palco, se encontrou com um senhor, cabelos grisalhos, o rosto já marcado pelos anos de vida. Então o jovem pregador perguntou a ele: o que o senhor faz aqui? E ele disse: vim falar sobre o Salmo do Bom Pastor, o Salmo 22. E o jovem pregador então disse: interessante, eu também falei sobre o Salmo 22, o Salmo do Bom Pastor, mas quero ouvir o que o senhor tem para dizer. E aquele senhor então disse: ok. E aquele senhor subiu ao palco e começou: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ao final da pregação daquele homem, aquela multidão toda, na sua maioria estava chorando e outros estavam reflexivos. E quando aquele senhor voltou para a sala, o jovem pregador lhe perguntou: interessante, falamos sobre o mesmo salmo, comigo as pessoas fizeram festa, e com o senhor as pessoas se emocionaram. Qual é a diferença? E aquele senhor sorrindo disse: meu filho, você conhece o Salmo do Bom Pastor? Eu não. Eu conheço o bom pastor do Salmo. É isso que as leituras nos mostram. Susana conhecia o bom pastor do Salmo, assim como a pecadora adúltera. Por isso acreditaram na justiça e na misericórdia de Deus. Tempo da Quaresma é o tempo de nós nos voltarmos para Deus, confiarmos em sua promessa, confiarmos em seu tempo de ação, porque Deus jamais falha, Deus age no tempo certo. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. Afinal, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Por isso, se você ainda não se confessou, não perca tempo, vá buscar um sacerdote, faça uma boa confissão, para que na Páscoa você saia da morte para a vida, tendo assim um tempo de abundância, um tempo de graça em sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.